Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor, onde nós respondemos questionamentos bíblicos, onde nós falamos sobre fé, sobre religião, explicamos assuntos desse livro sagrado e também apresentamos as nossas doutrinas, explicando o porquê que nós cremos da forma que cremos. Você pode participar comigo, inclusive aqui no canal, mandando sua pergunta no Instagram que está aparecendo aí embaixo e eu vou responder você. Olha, já aproveita aí e me segue no Instagram. O tema de hoje que nós estaremos começando, na realidade, faremos uma série e vai ser fantástica. Eu convido você a viajar comigo por esta série, a série sobre o juízo investigativo. Não somente eu, o pastor Michelson também estará falando sobre este assunto, o pastor Adriano Cecílio vai estar falando sobre essa temática também, e o pastor Sérgio Monteiro. Eventualmente, nós quatro juntos vamos estar reunidos para falar sobre este tema que é tão importante. Agora, aqui no canal, eu vou desenvolver esse tema, nós vamos fazer uma série porque não dá para explicar todo o assunto em um vídeo só. Então nós vamos desenvolver uma série onde nós vamos explicar paulatinamente sobre esta doutrina e eu vou contar com o apoio do Hilton. É uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento incrível. Ele é sobrinho do Juarez. Quem é Juarez? Ele que fez um dos livros mais fantásticos e irrefutáveis. Até hoje eu não vi nenhuma refutação plausível ao livro que ele escreveu sobre o juízo investigativo, sobre o adventismo e a sua crença de que Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo em 1844. Pastor, tem base bíblica para isso? Como é que a gente pode entender esse assunto? Fica com a gente até o final desse vídeo e eu tenho certeza que a nossa jornada que está começando hoje vai te levar a conhecimentos profundos da palavra de Deus. Já compartilha com seus amigos. Muito bem, meus amigos, quando nós falamos sobre juízo investigativo, essa é uma doutrina que é muito atacada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e quando nós falamos sobre essa temática, muitas pessoas dizem, olha, esse assunto não é bíblico. E a má compreensão da temática do juízo investigativo faz com que algumas pessoas, inclusive, digam que os adventistas não acreditam que o sacrifício de Cristo foi total e suficiente na cruz. E nós precisamos esclarecer esses pontos assim de maneira bem clara. Nós vamos começar o nosso estudo apresentando um pano de fundo desta doutrina, para que você perceba claramente que este é um tema bíblico. Esta doutrina ela não é assim inventada ao léu pela Igreja Adventista, mas ela tem um embasamento bíblico. Depois que nós estivermos com todo o pano de fundo estabelecido, nós vamos então estudar o livro de Levítico e vamos estudar também o livro de Daniel. Então, nós vamos seguir bem devagar. Eu vou fazer, provavelmente no próximo estudo, uma análise da estrutura do livro de Daniel, porque é importante nós conhecermos a estrutura do livro, para que nós não entremos por caminhos errados na hora de interpretar as profecias de Daniel. Tá? E nós temos visto muitas pessoas que vão até certinho ali nos primeiros capítulos, mas quando chega ao capítulo 8, parece que a estrutura do livro de Daniel, ela se rompe e as pessoas elas seguem uma linha completamente diferente. E a gente vai ver que o livro de Daniel é um livro bem amarrado, bem conciso, e a estrutura dele é uma estrutura que favorece em muito o pensamento adventista, eu diria, na verdade, o pensamento bíblico quanto à doutrina do juízo investigativo. Então nós vamos estudar sobre isso. Bom, eu estava conversando com o pastor Vinícius Mendes, ele que é apresentador na TV Novo Tempo, também trabalha na Casa Publicadora Brasileira, e o pastor Vinícius ele fez uma semana de oração assim muito abençoada aqui na nossa igreja, e conversando sobre essa temática do juízo investigativo, ele falou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas assim, é claro, ele falou muito mais coisas. Vou apresentar apenas uns detalhezinhos da nossa conversa, mas aquilo me chamou bastante atenção. Por quê? Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que desde o Gênesis a temática do juízo investigativo está presente. O que é o juízo investigativo que a Igreja Adventista tanto prega? O que é isso, pastor? O que acontece? Os adventistas eles acreditam que a partir de 1844, Jesus ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo e ele começa a analisar desde Abel, que foi a primeira pessoa que morreu, até chegar aos nossos dias, os justos que estão vivos, analisando cada caso, avaliando cada situação, cada pessoa, e terminado esse juízo investigativo, Cristo retornará para buscar os seus filhos.
Naturalmente, os adventistas eles entendem que toda a ritualística do santuário, que era uma sombra, precisa encontrar a realidade. E a gente vai analisar isso mais detalhadamente quando nós falarmos sobre o livro de Levítico. Uma pergunta que surge no imaginário daqueles que não conhecem essa doutrina tão profundamente é: para que Deus vai fazer um juízo investigativo se ele sabe de todas as coisas? E os críticos gostam de explorar bastante esse aspecto. Ora, se Deus sabe de tudo, ele não sabe se a pessoa está perdida, está salva, para que Deus vai ficar ali avaliando caso por caso? Para que Jesus Cristo sobe ao santuário celestial e vai agora analisar casos, esse aqui está salvo, esse está perdido, desde Abel, analisando e passando ao caso dos vivos, né? Para que Deus vai fazer essa revista nos nomes, né? E chegando ao caso dos vivos, né? O pastor Eleazar, e fulano de tal, esse daqui, pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal, e aqui nós não estamos falando que o juízo investigativo ele é exclusivo para os adventistas, o juízo investigativo é para todo aquele que aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, aceitou a Jesus como o único Senhor de sua vida, o seu nome está em análise lá no céu. E até eu vi uma pessoa que fez uma crítica dizendo assim: e o que acontece se o seu nome passar? Imagine, seu nome passou lá hoje, agora você está perdido para sempre, porque você estava fazendo algumas coisas erradas, estava longe de Deus, e aí seu nome passou, perdido. Aí daqui a 3 semanas você se converte, se arrepende dos seus pecados, não, mas já passou o seu nome, já era, agora está perdido. Ou então você estava em paz com Cristo, estava, né, tinha aceitado Jesus como seu salvador, estava tudo tranquilo, aí colocou lá salvo. Mas aí daqui a 3 semanas você abandona a fé, largou Jesus, vai para o mundo. Não, mas já está salvo, então uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é uma visão completamente esdrúxula, não é assim que nós acreditamos, porque isso seria predestinação, né? Ou aquela visão, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que quando a pessoa ela está viva, o seu caso está sendo analisado. Morreu, acabou. Então não tem essa. As pessoas pensam que talvez seja até uma lista, né, em ordem alfabética. A letra A, vamos lá, todo mundo com a letra A, vamos analisar aqui. Não. Você está vivo? Tá. Seu caso está em análise. No momento que você morrer, encerrou. E isso é bíblico? Ué, só você olhar para o ritual da expiação lá em Levítico. Você vai perceber que o povo estava do lado de fora e o caso deles, de todos que estavam ali, estava sendo passado, né, em revista ali diante de Deus. Bom, mas voltando, não é? A pergunta, tem apoio bíblico? Se Deus sabe de todas as coisas, para que ficar, né, avaliando nomes e etc? Olha só, quando você vai no livro de Gênesis, Deus ele se apresenta logo após o pecado, andando pelo jardim, e ele faz uma pergunta: Adão, onde estás? A pergunta de Deus parece uma pergunta ilógica diante de um ser que é onisciente, onipotente e mais, onipresente. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Jesus ali andando pelo jardim, não é? Deus caminhando pelo jardim pergunta: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus pergunta: Adão, quem te contou que você estava nu? Quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore do fruto que eu disse para você não comer? Veja bem, Deus sabia que Adão tinha comido? Claro. Para que fazer essas perguntas? Para que fazer esse juízo investigativo? Para que questionar Adão diante daquilo que ele já sabia? Porque o juízo investigativo não é para Deus saber das coisas, é a oportunidade que Deus está dando para o ser humano de reavaliar sua própria situação, de confessar o seu pecado, entregar a sua vida a Deus com perdão, pedindo perdão e selando o compromisso eterno com o Senhor. No momento em que Deus vai ao jardim, era esperado que Adão fosse diante do Senhor e confessasse o seu pecado. Adão, onde estás, Senhor? Eu comi do fruto, entendeu? Desobedeci a tua palavra, estou aqui como servo humilde para receber do Senhor a devida punição. Reconheço o meu pecado, me arrependo do meu pecado e estou aqui, disposto a sofrer as consequências por ele. Diante do juízo investigativo de Deus, das perguntas que Deus faz, a postura de Adão foi uma postura completamente diferente daquilo que se esperava. Adão diz: olha, eu tive medo. Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto? O que Adão deveria dizer? Sim, Senhor, eu comi. Eu assumo o meu erro. Eu assumo a minha responsabilidade. Senhor,
A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ah, mulher, o que aconteceu? Por que você... Senhor, a serpente. Deus estava dando diversas oportunidades para eles confessarem o pecado e dizer assim, olha, nós erramos. É para isso que serve o juízo investigativo. O nosso nome está sendo avaliado e as oportunidades Deus está nos dando diariamente para confessarmos os nossos pecados. Pastor, e era assim que acontecia no dia da expiação, exatamente, quando o sumo sacerdote passava do lugar santo para o lugar santíssimo, no Yom Kippur, no dia da expiação. O povo de Israel deveria estar do lado de fora, confessando os seus pecados, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, reavaliando a sua história durante aquele ano e apresentando diante do Senhor para receber dele o perdão. E era essa postura que Adão deveria assumir. Quer ver um outro exemplo? Caim e Abel. Caim vai lá, mata Abel. Deus chega no capítulo 4 do livro de Gênesis e vai conversar com Caim. E aí Deus diz assim: Disse o Senhor a Caim, capítulo 4, verso 9. Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus sabia onde estava Abel? Claro que sabia. Sabia que tinha morrido? Sabia. Sabia que Caim tinha assassinado? Sabia. E a resposta de Caim, quer dizer, Deus chega e faz uma pergunta que ele sabe a resposta. Mas a resposta de Caim não foi aquilo que se esperava. O que se esperava de Caim? Senhor, o meu irmão morreu porque eu fui culpado. Eu matei o meu irmão. Senhor, eu estou arrependido. Eu não deveria ter feito isso. Eu deixei que a inveja, que o ciúme, que o rancor, o ódio tomasse conta do meu coração e fiz a maior loucura da minha vida. Há perdão para mim, Senhor. O Senhor consegue me perdoar? Deus ia prover um meio de perdão para Caim. Mas, ao invés de responder ao juízo investigativo do Senhor, Caim diz assim: eu lá sei, em outras palavras, né? Eu não sei. Eu sou guardador do meu irmão, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Deus pergunta: Caim, onde é que está Abel? Sei lá. Eu por acaso sou guarda-costa dele, eu sou guardador do meu irmão? Eu sei. E aí Deus diz assim: o que fizeste? Como se dizendo assim: Caim, eu sei o que aconteceu, Caim. Eu sei. O que você fez? Primeiro Deus vai de uma maneira aleatória, dando oportunidade. Sempre o juízo investigativo é com esta ideia, dar a oportunidade para o perdão. E aí Deus chega e diz: Caim, onde está Abel? Não sei, eu sou o guardador do meu irmão. Aí Deus vai mais específico. Caim, o que você fez? Na minha versão diz assim: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és. E aí vem as sentenças da punição de Caim. Caim não se arrependeu. Caim em nenhum momento mostrou a sua tristeza pelo pecado. Todas as vezes que Deus visitava alguém para falar acerca do seu pecado, para conversar sobre um assunto de que uma pessoa cometeu um erro, você vai perceber sempre, eu mostrei aqui 2 exemplos, mas em toda a Bíblia você vai ver este caráter de juízo investigativo. Deus ele não chega, não, ele primeiro pergunta, ele dá sempre a oportunidade para a pessoa confessar o seu pecado, receber o perdão divino. Para que um juiz investigativo? Para que a pessoa tenha a oportunidade de confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus. Esse era o objetivo do juízo investigativo. Era para isso que servia o dia da expiação. Então, este é o plano de fundo. Biblicamente, pastor, existe juízo investigativo? Claro! Em toda a Bíblia você vai encontrar. Então, quando alguém chega para você e diz assim: os adventistas acreditam num juízo investigativo, como se Deus não soubesse das coisas, agora Deus tem que ficar analisando caso por caso. Na realidade, Deus está dando a oportunidade, no tempo em que vivemos, para que cada um de nós possamos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Isso é bíblico? Completamente. Você vai perceber que mesmo sabendo de todas as coisas, Deus, quando visitava o ser humano para que este ser humano confessasse o seu pecado, Deus, ele então chegava fazendo perguntas: o que você fez? Olha, onde você está? Você fez assim, do jeito que eu disse para você não fazer? É sempre Deus dando oportunidade para o ser humano. É disso que se trata o juízo investigativo. Agora, precisamos responder outros questionamentos. E aí agora nós vamos trabalhar, por exemplo, com simbologia, com tipologia. Pastor,
tudo bem, eu entendi o que o senhor falou sobre o juiz investigativo, eu entendi que na Bíblia, realmente, Deus, quando vai questionar o ser humano, ele fala com ele, perguntando e tudo mais, eu entendi essa parte. Mas e esse negócio de 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado? Que purificação é essa? Por que o santuário tem que ser purificado? Quer dizer, o santuário no céu sendo purificado, se ele vai ser purificado, de que ele vai ser purificado? O que causa as manchas no santuário celestial de maneira que ele necessite ser purificado? Outra coisa, pastor, se Jesus na cruz ele disse tetelestai, está consumado, para que Jesus continuar uma obra lá no céu como se aquilo na cruz não fosse total e suficiente? Isso seria uma heresia você pregar que Jesus precisa fazer alguma coisa para completar talvez o que não tivesse completo na cruz. E é assim que os adventistas acreditam. Nós acreditamos que o que aconteceu na cruz foi incompleto, imparcial, precisa de alguma coisa a mais. Então, nós vamos explicar tudo a partir dos próximos vídeos. Então, hoje foi para que eu oferecesse a você o pano de fundo de um juiz investigativo, mostrando para você que sim, esse é um assunto bíblico, qual que é o objetivo do juiz investigativo, trazer para mim e para você a oportunidade de pedir perdão a Deus, mas nós vamos responder todos esses questionamentos acerca do dia da expiação, como que funcionava, nós vamos falar sobre a tipologia, sobre as festividades judaicas, nós vamos explicar o porquê Jesus subiu ao céu e por que ele precisou passar no lugar santo para o lugar santíssimo, iniciando ali, a partir de 1844, o juízo investigativo. O que é isso? Para que isso, pastor? Fica com a gente nos próximos vídeos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e eu tenho certeza que todas as dúvidas concernentes a este tema serão esclarecidas. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo dessa série.